Olá, essa é mais uma aula do primeiro módulo do curso sobre cobertura de eleições promovido pelo Knight Center para o Jornalismo nas Américas, com apoio do Google News Initiative. Nesse módulo, nessa aula, eu queria falar especificamente sobre técnicas de interpretação das pesquisas eleitorais, que é uma coisa muito importante para a gente, como jornalista, na hora de divulgar a pesquisa. Então, vou me concentrar num aspecto específico, que é o de procurar as tendências na evolução dos números. Então, para isso, a primeira coisa que eu queria fazer é desmistificar essa imagem equivocada de que pesquisa é fotografia. Pesquisa não é fotografia. Pesquisa é um fotograma, é parte de um filme. Ela só faz sentido se for analisada em sequência. A tendência é muito mais importante que o número específico. O movimento é muito mais significativo do que o retrato de um momento no tempo. Então é como um filme, o que interessa é o que está em movimento, né? Vamos pegar, por exemplo, essa eleição hipotética com 3 candidatos. O José em azul, o Manuel em vermelho e a Maria em verde, né? Se a gente olhar assim, em pontos isolados, como se fossem fotografias, a gente vê que a gente tem até dificuldade de interpretar o resultado. Mas será que o Manuel está crescendo? Será que ele está caindo? Será que o José está crescendo? Será que ele está caindo? Por isso que na representação a gente costuma transformar esses pontos em linhas. Justamente para quê? Para indicar o movimento, para procurar a tendência do candidato, para dizer, olha, ele começou aqui e agora ele está aqui. O caminho que ele percorreu foi esse. Portanto, a trajetória é uma trajetória descendente, é uma trajetória de estabilidade ou é uma trajetória de crescimento. Isso é que é sempre o mais importante. Lembre-se, o movimento é mais importante que o número. Esse é um mantra que vai te ajudar a não errar na hora da divulgação, principalmente na reta final das campanhas, em que a gente tende a se fixar no último número divulgado e não na tendência de última hora do candidato. A gente tem visto cada vez com mais frequência o eleitor deixar para decidir seu voto no último momento. Na última eleição em São Paulo, 1/3 dos eleitores escolheram seu candidato depois da última pesquisa feita, ou seja, no dia da eleição. Você não computou corretamente esse terço do eleitorado nas pesquisas, porque a decisão deles foi posterior à última pesquisa feita. E como é que você resolve esse problema? Não tem nenhum jeito, não tem uma fórmula matemática que consiga te projetar com precisão o que vai acontecer. Mas se você olhar a curva, você consegue pelo menos ter uma noção, quem está subindo, quem está caindo e quem está estável, né? Vamos tentar então pegar nessa eleição hipotética e tentar identificar as tendências mais claramente. Você tem várias maneiras de fazer isso. Então, por exemplo, uma projeção muito comum é a projeção linear, que se aplica para os casos em que a queda ou o crescimento do candidato se dão numa taxa fixa, ou seja, ele está numa aceleração constante, o que é raríssimo, né? Então, se a gente olhar aqui a Maria, que são os pontos verdes, e a linha de tendência é essa linha verde, se a gente adotar o cálculo da projeção linear, ela vai terminar o primeiro turno na frente de todos os outros candidatos, à frente do Manuel e na frente do José, embora numericamente ela esteja abaixo do Manuel e do José na última pesquisa, pesquisa de novembro, né? Agora, é uma boa projeção? Não é. Por quê? Como é que eu sei isso? Esse R2 que está calculado ali é um quociente que me diz se aquela curva, no caso uma linha, ela conseguiu passar perto de todos os pontos e, portanto, ela representa bem esse conjunto de dados que eu tenho. No caso do José, até que a projeção linear é razoável. O R2 é 0,91. Quanto mais perto de 1,0, né, de 1 for esse número, esse R2, melhor é a representação dessa linha, mais confiável é essa projeção.
No caso do José, ela é bem razoável. No caso da Maria, já não é tão razoável assim, é 0,83. O ideal é que seja no mínimo 0,9, né? Então 0,83 já não é legal, já tem um erro grande embutido aí. E no caso do Manuel, ela é um desastre, porque ela é 0,04, ou seja, não funcionou, a linha praticamente não pega 3 pontos apenas da curva do Manuel, né? A maioria dos pontos está fora. Então, nesse caso aqui, a projeção linear não serve. Vamos pegar então a projeção logarítmica. A projeção logarítmica ela tem a característica de crescer rapidamente ou cair rapidamente e depois ela tende a se estabilizar. Em geral, ela não funciona em eleição, porque o comportamento do eleitor não é um comportamento logarítmico. Ele tende a mudar na reta final. E a gente vê isso pelos números. O R2 do Manuel é desastroso, é 0,04. O da Maria também é ruim, 0,86. E do José pior ainda que o dela, 0,74. Então, entre a projeção logarítmica e a projeção linear, a linear é menos ruim, mas as duas, nenhuma das duas é boa. Então vamos pegar uma projeção polinomial. A polinomial depende de quantos picos e vales tem a curva do candidato. Se ele teve mais picos e vales, eu vou usar uma polinomial, aqui no caso do Manuel, de 4, porque ele subiu, desceu várias vezes. No caso da Maria, já pode ser uma polinomial de 3. No caso do José, também. Você vê que nesse cenário, quem terminaria em primeiro, embora muito apertado, seria o Manuel. E quem ficaria de fora do segundo turno seria a Maria, que é completamente diferente do resultado da projeção logarítmica e ainda mais da projeção linear. Se a gente for analisar os números, para o José, a projeção polinomial tá muito boa, tá 0,95, super confiável. Para a Maria, tá mais ou menos, tá 0,88. E para o Manuel continua ruim. Então, há situações em que não adianta a gente querer fazer projeção, porque o cenário não permite. A variação dos números não é reveladora. Nesses casos, é bom a gente se ater ao movimento de última hora lá. Então você vê, você tem um candidato que está estável, que é o Manuel, você tem um candidato que cresceu constantemente, que é o José, e você tem a Maria, que cresceu no começo e depois deu uma certa estabilizada. Então, e até deu uma refluída no fim. Então, na hora de escrever a matéria, tente transmitir essa sensação de incerteza. Não é vergonha você dizer que com base nos números não é possível antecipar o resultado, porque a função da pesquisa não é antecipar o que vai acontecer na urna, é só contar a história da eleição, mostrar os movimentos que estão acontecendo, quem cresceu, quem subiu, quem caiu, quem está fora do páreo, quem está com chance crescente, quem já atingiu seu pico e começou a cair. Não é projetar o futuro. Relatar o presente já é um desafio grande o suficiente. Então, não tenha medo de revelar a incerteza dos números. Abrace ela e ponha isso na sua divulgação. É isso aí.